A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza é só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente, sem pagar nada, e você recebe o nosso conteúdo aqui gravado na plataforma digital. Nosso compromisso, irmãos, é um compromisso com a nossa fé cristã, o nosso estilo de vida cristã. Não temos compromisso aqui na plataforma com placa de denominação nenhuma. Nosso compromisso é unicamente com o Evangelho. Trazemos aqui uns conteúdos que se alinham ao Evangelho, à vida cristã. Então o nosso trabalho aqui é trazer a Irmandade, não para mim, mas trazer para Cristo. Este trabalho que faço aqui, diferente do trabalho que é feito pelos anciães dentro da CCB. Nos cultos, eles trazem a Irmandade para eles. É por isso que o povo não tem nenhuma preparação espiritual, nenhuma preparação para receber em suas casas um testemunha de Jeová, um adventista, porque se eles abrirem a porta para eles, eles vão passar vergonha, eles vão levar surra de Bíblia. Entendeu? Por quê? Porque os cultos na congregação não é um culto para ensinar o povo. Não é o culto, gira tudo em torno de profecias e de revelações e daquilo que está na cabeça dos anciãos. Não tem nenhum compromisso com a palavra, com a Escritura Sagrada. Então, irmão, nós aqui não falamos nada mais, nada menos do que Cristo ensinou e do que os apóstolos ensinou. Para quê? Para que você não fique numa areia movediça, entendendo? Não sabendo para onde vai, que rumo tomar. Não, aqui, o nosso foco aqui é Cristo. É Cristo. Aqui pregamos uma pregação cristocêntrica. Entendeu? Então, irmão, Deus abençoe a muitos que assistiram os nossos vídeos ontem. Mais de 3.000 irmãos. E mais de 150 likes. E 75 comentários. A Irmandade, grande número da Irmandade assistiu nossos vídeos, porque sabe que o que nós falamos aqui é dentro de fatos e dentro da realidade, não é algo que alguém nos contou. É que nós vimos. Tenho mais de 44 anos dentro da CCB. E o que falamos aqui é dentro de fatos. É dentro de fatos, é dentro de argumento verdadeiro do desmoronamento que está acontecendo na CCB, provocado pela desqualificação do ministério que está na frente da congregação. Vimos aí os gráficos que foram apresentados pelos anciãos de Osasco,
eles próprios mostrando o desmoronamento. Irmão, já pensou se fizer um gráfico da CCB em todo o país? Muitos vão assustar. Vão assustar porque a coisa está muito grave. Grandes números da Irmandade. Por quê, irmão? Porque os cultos giram em torno de histeria, de gritaria, de pulo, de sapateado. Eu estava numa igreja em Goiânia, irmão. O irmão pregava a palavra. Os irmãos que estavam perto de mim gritaram tanto, que chega a arritmia nos meus ouvidos. Eu tive que sair do banco que estava ali e ir para uns 4 bancos afastados. De gritaria, irmão. Não é manifestação, não, é gritaria mesmo. Eles berravam no culto. Entendeu, irmão? Eu já tive em cultos que as visitas que foi convidado para congregar, elas levantaram do culto e foram embora. E depois foram chamadas para congregar, falou, não, eu achei que vocês tinham nos convidado para ir numa igreja. Mas vocês nos convidaram para ir no meio de uma bagunça, de uma gritaria. Isso falado por visita, irmão. Falado por visita. E isso, irmão, e se você falar que não é o Espírito Santo, você cria inimigo. Você cria inimigo, porque toda essa gritaria, nos cultos, eles atribuem ao Espírito Santo. Só que não é o Espírito Santo da Escritura. Não. Porque o Espírito Santo da Escritura é um espírito ordeiro. É um espírito de ordem. É o espírito que ensina. Que ensina aquilo que recebeu de Cristo. Entendeu? Então, o nosso assunto de hoje vai ser o seguinte. O culto na CCB é um culto egocêntrico ou é um culto cristocêntrico? É esse o nosso assunto que vamos abordar neste domingo maravilhoso de hoje. E vamos falar com nossos irmãos como é que na congregação que o culto é realizado e como a Irmandade entende que é cultuar a Deus. O entendimento que eles têm de culto é um entendimento totalmente contrário ao culto apostólico, ao culto da igreja primitiva. Na congregação, o culto é falado primeiramente que a Irmandade tem que ir na igreja pedir a palavra, buscar a palavra. Esse primeiro ponto aí é um ponto que a igreja primitiva não tinha essa prática de ir na igreja buscar a palavra. Entendeu? Por quê, irmão? Por que não tinha? Porque o culto na igreja primitiva não girava em torno do povo. Não era um culto para o povo. Era um culto para Deus. A centralidade do culto judaico não era o povo, não era a igreja, mas era unicamente Deus. Por isso que o culto do Novo Testamento, irmão, é um culto cristocêntrico.
A figura central do culto é Cristo, mas na congregação a figura central do culto é a Irmandade. Por isso que eles se sentem na obrigação, o ministério, o culto gira tudo em torno de profecias, de promessas materiais, prometendo bens, prometendo formação em faculdades, prometendo abertura de portas, prometendo que vai ficar curado da enfermidade. Então, isso é uma tática que eles usam, que eles desenvolveram para prender o gado, entendeu? Para prender o povo, entendeu? O povo, todo dia, está lá naquela mesma função, buscar a palavra, pedir a palavra. Então, irmão, com todo respeito à nossa Irmandade, eu conheço muitos irmãos, muita Irmandade de todo o país, tanto a Irmandade que tem formação acadêmica, como a Irmandade mais simples, que não tem estudo, né? Conhecemos, mas até 2000, ali, tinha muitos cultos que a gente podia falar, né? Deus mandou a sua revelação. Mas, na atualidade, no momento que estamos vivendo, nós não podemos dizer que o culto, que a pregação na CCB é por revelação. A palavra que eu vou usar aqui é adivinhação. Por quê, irmão? Porque nos cultos, os próprios anciãos hostilizaram a Escritura Sagrada, né? Chamando a Bíblia de farelo, outros expulsando o espírito de estudar a Bíblia, isso tudo é de anciãos. Outros dizendo que Cristo não entrou no céu, que só entrará no céu quando a igreja entrar no céu. Outros dizendo que as coletas fazem parte da nossa salvação. Então, lamentavelmente, nós não podemos mais se dirigir ao ministério que está envolvido neste contexto. Nós não podemos se dirigir a eles como uma pregação de Deus. Nós se dirigimos agora com um espírito de adivinhação. Que esse espírito que está pregando aí, nos cultos, irmão, ele não tem nada a ver com o Espírito Santo, que sempre nós conhecemos, que está na Escritura, porque a pregação deles não tem nenhum alinhamento com Cristo e nem com o que os apóstolos falaram. Então, para os irmãos verem como é que era a forma quando os apóstolos, a igreja, tinha uma necessidade de uma resposta de Deus, como é que eles faziam? Vamos abrir aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao 3. Aqui, os apóstolos estavam reunidos. Ele estava numa reunião ministerial em Antioquia, né? E eles estavam orando por uma missão.
E aí qual foi a forma de eles buscar uma direção de Deus? Que os irmãos vão entender que os que eles buscaram aqui não foi para eles, foi para a obra, foi para a igreja, foi para a obra missionária. Não tem nada aqui em pedir bens, em pedir para Deus confirmar um casamento, ou pedir para abrir uma porta. Não tem nada a ver com isso. Só para o irmão entender que o conceito da congregação de buscar a palavra é um conceito antibíblico. Não é um conceito cristão. Então, abra a sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos. Vamos ler aqui. O verso 1 até o verso 3. Lemos aqui, ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, o nome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso, de Herodes, Petraca e Saulo. E servindo eles e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para obras que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impuseram sobre ele as mãos e o despediram. Veja como é que eles buscavam a Deus para uma necessidade específica. Eles jejuavam, eles oravam e jejuavam. Quando ele estava na oração jejuando, aí foi a hora que o Espírito Santo se manifestou e disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E aí os apóstolos impuseram as mãos, posição de mão sobre ele, com oração e jejum, e enviaram. Entendeu, irmão? Então, era assim que se buscava uma direção de Deus na igreja primitiva. Não tinha esta febre que tem nos cultos de buscação de palavra. Irmão, teve uma irmã aqui em Corunha que ela buscou 7 palavras para ir para Londres, na Inglaterra. Ela foi e o negócio não deu certo, e deu tudo errado. Entendeu, irmão? Agora, como é que você vai buscar uma palavra na boca de um irmão que nem testemunho tem, que nem caráter de ser humano tem? Que espírito é esse que vai falar na boca deles? Então, irmão, meu assunto aqui eu sou um homem que o que falo, nunca retirei o que falo, que defendo. Entendeu? Então, eles ficam nessa buscação de palavra, uma forma de prender a igreja. De prender a igreja. E a pessoa tem que estar todo dia lá para buscar a palavra. Sabe? Mas não é a palavra de Deus. Não é essa palavra aqui, irmão, que está aqui que ele vai buscar. É o que está na cabeça do ancião. As loucuras que eles têm dentro da cabeça. E aí ele joga no povo. E isso é atribuído como revelação do Espírito Santo. Entendeu?
Então, por isso que eu não tenho nenhum respeito a essas pregações, entendeu? Eu chamo pregação pregada pelo espírito de adivinhação, sabe? Que provoca histeria no povo, emoções no povo. E você que é um crente genuíno, cristão, que tem temor de Deus, que teme e treme, você tem que ter essa posição, irmãos, porque você falar amém nessas pregações e você não sabe que espírito é que está pregando ali. Você falar o amém, você vai trazer consequência para a sua vida e para a sua família. Igual essas expressões de atacar quem estuda a Bíblia, quem quer conhecer a Escritura, esses ataques contra a teologia, irmão, nós não devemos falar amém no culto, porque isso não é o Espírito de Deus, é o espírito do próprio diabo. E tem muitos dentro da igreja que não estão ouvindo o Espírito Santo falar, está ouvindo o próprio diabo falar, em termo de adivinhação. Eu não tenho medo de falar, irmão, porque estou aqui debaixo de oração, debaixo de jejum e de oração. Não estou aqui de qualquer jeito, irmão, gravando esses vídeos, porque estou sabendo que estamos lutando contra o sistema de Babilônia, contra um sistema altamente comprometido, não com a verdade, comprometido com poderio, cada um defendendo o seu poderio. Não é defendendo a igreja, não é defendendo os santos de Deus. Então, eu sou muito enfático, e nisso aqui que estou falando, irmão, não me arrependo, porque conheço o Deus das Escrituras, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sei quem é Ele. E o apóstolo Paulo, o apóstolo João, sua carta, em João capítulo 4, ele diz assim: amados, examinai os espíritos, porque nem todos os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, irmão, vejamos bem aqui em Colossenses como era o culto na igreja primitiva, né? Vamos ver aqui, ó, como é que era. Vamos ver do 16. Colossenses 3:16. Aqui diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai mutuamente, com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo quanto fizeste, seja em palavra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Aí ele vai estender este culto. Este culto não termina no ajuntamento. Ele vai estender ele aos deveres domésticos,
A esposa, sede submisso, próprio marido, como convém ao Senhor. Marido, amai vossas esposas, e não irriteis a amargura. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, fazê-lo como ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servo, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas de vigilância, visando não somente agradar os homens, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para com os homens. Então, irmão, o culto, ele se estende, ele sai das quatro paredes, e ele se estende para a família, para o casamento, para o trabalho, para a nossa vida secular. Porque o que nós estamos fazendo na vida secular ali, ou seja, dentro de uma empresa, ou seja, dentro de uma faculdade, nós estamos debaixo de uma posição de baixo. Numa faculdade nós estamos debaixo de uma submissão aos mestres, aos educadores. No trabalho nós estamos debaixo das ordens do patrão e falando, tudo o que fizerdes, fazei como ao Senhor e não como ao homem. Então, irmão, o culto na igreja primitiva, o centro era Cristo. Era Cristo cêntrico, não era o ego cêntrico. E não tinha esse negócio de ficar buscando palavra. Essa forma de buscar palavra é uma forma de prender o povo. Entendeu? Prender o povo. Porque nós não precisamos ficar buscando palavra para servir a Deus, porque os santos do passado, eles serviam a Deus por fé. Não era através de busca de palavra. Está escrito que Abraão saiu para um lugar que ele nem sabia para onde ele ia. Até o servo que foi buscar uma esposa para Isaac, ele saiu pela fé. Abraão orou, ele fez juramento na coxa de Abraão e saiu para buscar a esposa. O seu filho Abraão falou assim, não busque esposa para o meu filho do meio da terra dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, você vai buscar na minha parentela. Então ele orou, Abraão orou e pediu para o anjo de Deus dirigir ele, e com ele. E foi assim, irmão. Deus passou 20 anos sem falar com Abraão, falou uma vez. E ele andou 20 anos dentro daquela direção que Deus deu para ele. Então, você não encontra na Bíblia esta prática de ficar buscando palavra. Porque o povo de Deus, ele serve a Deus, ele anda na terra unicamente pela fé, irmão. É pela fé que nós nos andamos e nos movemos de um lugar para outro. Então está aí este vídeo. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.